O poder invisível de quem cala e constrói em segredo. Há um poder misterioso que opera em silêncio, longe dos aplausos, dos holofotes e dos barulhos do mundo. Um poder que não grita, não precisa provar nada a ninguém, e ainda assim constrói impérios interiores. Esse poder habita na alma dos que aprenderam a calar quando tudo dentro deles queria reagir. Dos que compreenderam que, às vezes, o verdadeiro crescimento não está em falar, mas em ouvir com profundidade, observar com sabedoria e agir com estratégia. Hoje, vamos mergulhar nesse universo dos que caminham em silêncio, mas avançam com firmeza, e descobrir por que o calado no final sempre vence. Quantas vezes você já se sentiu pressionado a dar explicações, a justificar seus passos ou a provar que está no caminho certo? O mundo exige barulho, respostas imediatas, presença constante nas redes, como se o valor de alguém estivesse na sua visibilidade. Mas há uma elite silenciosa, invisível aos olhos apressados, que cresce em segredo. Pessoas que usam o silêncio como escudo, como fortaleza, como campo fértil onde se plantam ideias grandiosas e planos sólidos. Esse vídeo é um mapa para quem está cansado de gastar energia com a opinião dos outros e quer começar a investir no que realmente importa: seu progresso real e espiritual. Aqui, você não vai encontrar o valor da disciplina, do foco e da fé silenciosa. Vai entender que o silêncio não é a ausência de ação, mas a presença de uma mente estratégica. Vai perceber que calar não é se esconder, mas se preparar. Cada minuto deste vídeo é um convite à introspecção, à autoobservação e ao crescimento invisível, mas imbatível. Porque enquanto o mundo grita, os sábios constroem. Enquanto os outros discutem, os visionários planejam. E enquanto muitos correm atrás de reconhecimento, os verdadeiros vencedores constroem castelos no invisível, até que o mundo não possa mais ignorar sua existência. O silêncio é o berço da verdadeira grandeza. E os que aprendem a conviver com ele colhem vitórias que o barulho jamais alcançaria. Então respire fundo, abra sua mente e permita-se mergulhar nesse caminho silencioso, mas poderoso. Se você já sentiu que falar demais te atrasa, que explicar seus sonhos te enfraquece, e que sua intuição pede silêncio, você está no lugar certo. Bem-vindo ao território dos que vencem em silêncio e que, no momento certo, brilham com uma força que ninguém viu chegando. O silêncio não é a ausência de resposta, é a mais inteligente das reações. Em um mundo onde todos querem ser ouvidos, o verdadeiro sábio escolhe observar. O calado aprende enquanto o falante se exibe. Em seu silêncio, ele organiza pensamentos, afina sua percepção e detecta o que está oculto aos olhos dos distraídos. O silêncio oferece clareza, e clareza é poder. Quem cala diante da provocação demonstra controle emocional. Quem escolhe não responder às críticas públicas evita guerras desnecessárias e foca no que realmente importa, sua própria evolução. Em vez de gastar energia se justificando, o calado investe em si, se fortalece e amadurece. E essa é a base de toda vitória sólida. Quando você entende que não precisa se defender de tudo, algo dentro de você se liberta. O desejo de estar certo desaparece, e nasce a vontade de estar em paz. O calado não é aquele que aceita tudo, mas o que não se deixa abalar por qualquer coisa. Ele sabe que há batalhas que não se vencem com palavras, mas com conquistas. Há momentos em que a melhor resposta é o progresso. O tempo se encarrega de mostrar quem está no caminho certo. E enquanto os barulhentos vivem de aparência,
O silencioso constrói substância. Ele sabe que seu silêncio, longe de ser fraqueza, é escudo. Um escudo que protege seus planos do olhar invejoso, das más influências e das armadilhas do ego. A maioria das pessoas vive uma existência ansiosa por aprovação. Querem ser validadas o tempo todo. Precisam provar que têm razão, que estão certas, que são dignas de respeito. Mas quem aprende a calar, quebra esse ciclo. Ele se torna livre. Não precisa mais da permissão dos outros para seguir seu caminho. Ele se basta. E é nesse espaço de silêncio interior que nasce a verdadeira força. Aquela que não precisa ser anunciada, que não pede aplausos, mas que transforma a realidade com consistência. O calado se torna invencível, não porque nunca erra, mas porque, mesmo em seus erros, ele aprende em silêncio, sem humilhação pública, sem escândalos. Aprende, se ajusta e volta mais forte. A natureza nos ensina o valor do silêncio. As raízes crescem em silêncio. O feto se forma no ventre em silêncio. A madrugada é silenciosa antes de anunciar o novo dia. Tudo o que é profundo, transformador e duradouro começa no silêncio. O barulho é superficial. A profundidade exige quietude. Por isso, os sábios sempre escolheram o recolhimento antes da ação, a escuta antes da fala, a análise antes da resposta. Eles sabiam que cada palavra dita precisa ser precedida por reflexão, e cada ação precisa estar alinhada com um propósito maior. O calado está sempre em construção interna, mesmo que por fora tudo pareça parado. Seu silêncio é laboratório, é fornalha onde se molda o aço da alma. Você já reparou que os maiores vencedores raramente precisam se justificar? Eles simplesmente seguem. Enquanto os outros discutem e se desgastam, eles continuam trabalhando, evoluindo, crescendo. O silêncio os protege do desgaste emocional e preserva a energia para o que realmente importa. O calado não quer provar nada, ele quer vencer. E quando vence, sua vitória fala por si. Não há argumento mais poderoso do que um resultado concreto. O silêncio, nesse contexto, se torna uma linguagem de poder. Um idioma que só os sábios compreendem e que o mundo cedo ou tarde aprende a respeitar. O calado vive em um estado de observação profunda. Poucas coisas são tão revolucionárias quanto a capacidade de observar a si mesmo em silêncio. O calado desenvolve essa habilidade com o tempo, como um guerreiro treinando todos os dias. Ele observa sua raiva, mas não a alimenta. Observa sua ansiedade, mas não se entrega a ela. Ele ouve o ruído do mundo, mas mantém o foco em seu centro. E é justamente nesse autocontrole que ele se diferencia. A maioria busca controlar o mundo ao redor. O calado busca dominar o mundo dentro de si, porque sabe que, ao conquistar a si mesmo, nenhum obstáculo externo será grande o suficiente para detê-lo. Seu silêncio não é passividade, é vigilância estratégica da própria alma. Napoleon Hill dizia que pensamentos são coisas. O calado vive isso na prática. Ele compreende que cada pensamento gera uma frequência, cada emoção cria uma vibração e que seu estado mental molda sua realidade. Por isso, escolhe com sabedoria o que pensa, o que sente e o que alimenta internamente. E o silêncio é o ambiente onde essa seleção acontece. Longe das distrações, ele consegue ouvir sua intuição, alinhar-se com seus valores e refinar suas metas. Enquanto os outros estão correndo sem direção, ele está parado em introspecção, e essa parada o lança à frente. O que parece inatividade, na verdade, é preparação. Ele deixa de ser vítima das circunstâncias e se torna criador das soluções. Não reage mais com desespero, mas com discernimento. Não decide mais por impulso,
mas por sabedoria. E isso confunde os barulhentos. Eles esperam gritos, reações e explosões. Mas o calado responde com silêncio, e quando age, sua ação é precisa, cirúrgica e irrefutável. Ele não precisa provar sua inteligência, ela se manifesta em seus resultados. Sua mente é sua principal ferramenta, e ele a protege com zelo. Porque sabe que no campo invisível da mente todas as vitórias começam. Por isso nunca subestime quem escolhe calar. O silêncio de alguém pode conter uma revolução interna. Pode ser o reflexo de um trabalho mental tão intenso que o mundo externo ainda não tem estrutura para compreender. E quando essa pessoa finalmente falar ou agir, o impacto será inevitável. O calado está, a cada dia, se tornando alguém que ninguém conseguirá manipular, enganar ou derrubar, porque seu maior aliado está dentro de si. E esse tipo de força, forjada em silêncio, não precisa de defesa. Ela se impõe naturalmente. A vida, em sua dinâmica inevitável, trará provocações. Gente tentando testar sua paz, situações tentando arrancar sua estabilidade, palavras jogadas como lanças para ver se você reage. E é aqui que o calado se destaca. Ele não reage. Ele escolhe. Escolhe não responder ao que não merece resposta. Escolhe proteger sua energia como quem protege uma joia rara. Cada vez que ele se cala diante de uma provocação, não é covardia, é soberania. Ele entendeu que ao reagir impulsivamente, entrega o controle emocional ao outro. E ele não aceita isso. Prefere perder uma discussão do que perder a paz, porque sabe que paz é lucro e briga é prejuízo emocional. O calado desenvolveu uma espécie de imunidade às opiniões alheias. Ele as escuta como quem ouve o vento. Não tenta segurá-las, nem se deixa levar. Ele se blindou emocionalmente. Isso não significa que não sente. Ele sente tudo, mas escolhe não se abalar. Ele olha para o agressor e vê muitas vezes um coração ferido, uma mente confusa, um espírito sem direção. E em vez de responder com raiva, responde com silêncio. Um silêncio que não é ausência de resposta, mas presença de equilíbrio. Um silêncio que diz mais do que qualquer argumento. Porque quando o outro espera gritos e encontra serenidade, ele se desarma. E esse desarme é a maior das vitórias. Blindar-se emocionalmente não significa se fechar para o mundo, mas se fortalecer por dentro. O calado sabe a diferença entre ouvir e absorver. Ele ouve, avalia, filtra. Não permite que a crítica vire sentença, nem que o elogio vire ilusão. Ele permanece centrado, focado em sua jornada. Napoleon Hill ensinava que a mente precisa de disciplina constante, pois é ela quem comanda o destino. E o calado vive isso na prática. Disciplina emocional. Cada silêncio diante de um ataque é um exercício de autocontrole. E quanto mais ele pratica, mais se torna inabalável. O mundo ao redor pode tremer, mas ele permanece firme. Esse tipo de força confunde os outros. Eles esperam reações teatrais, explosões emocionais, justificativas apressadas. Mas o calado quebra essa expectativa. Ele desconstrói o padrão reativo da sociedade. Não porque é melhor, mas porque é mais consciente. Ele sabe que cada palavra dita com raiva será cobrada depois com arrependimento. Que cada resposta dada no calor da emoção é uma possível armadilha. E por isso, escolhe o silêncio, não por medo de confrontar, mas por sabedoria de preservar. Ele prefere construir do que destruir, e essa escolha, repetida inúmeras vezes, o torna mestre de si mesmo. No fim, o calado vence não apenas pelo que faz, mas pelo que evita fazer. Ele economiza energia,
evita guerras desnecessárias, desvia de armadilhas emocionais. Sua blindagem não é arrogância, é maturidade. Ele aprendeu que a verdadeira vitória não está em humilhar o outro, mas em não se deixar humilhar por nada. E essa postura, repetida ao longo dos anos, o transforma em um ser raro, alguém que carrega paz mesmo em meio ao caos. E isso hoje é mais valioso do que qualquer troféu. Há uma diferença entre calar por insegurança e calar por sabedoria. O calado verdadeiro não se cala por medo de errar, mas por consciência de que nem tudo merece resposta. Ele escolhe cuidadosamente quando falar, com quem falar e se vale a pena falar. Esse critério nasce da maturidade que o silêncio proporciona. Com o tempo, ele percebe que muitas conversas são apenas distrações, que muitas opiniões não agregam valor e que muitas palavras, quando mal colocadas, criam barreiras irreparáveis. O silêncio, então, se transforma em ferramenta de sabedoria. Não é mais ausência de fala, mas presença de inteligência emocional e espiritual. Cada silêncio guardado é um aprendizado vivido. O calado acumula experiências, não justificativas. Ele aprendeu que o tempo revela mais do que a língua. Enquanto os outros correm para explicar, ele deixa o tempo mostrar. Porque ele sabe, o tempo é o juiz mais justo. Nada escapa à sua sentença. Quem planta bem, colhe bem, cedo ou tarde. Então ele deixa que o tempo fale por ele. E nesse intervalo, observa o comportamento das pessoas. Identifica quem é real e quem é disfarce. Entende quem se aproxima por interesse e quem permanece por afinidade. Esse discernimento não vem da fala, mas da escuta. E o calado escuta o mundo com ouvidos treinados na introspecção. Napoleon Hill afirmava que todo homem verdadeiramente sábio aprendeu a controlar suas palavras, porque palavras têm poder, e o poder, quando mal usado, destrói. O calado compreendeu isso cedo. Ele viu relacionamentos ruírem por palavras ditas no calor do momento, viu negócios desmoronarem por promessas mal pensadas, viu amizades se partirem por julgamentos apressados, e por isso ele prefere o silêncio, não como escudo, mas como filtro. Um filtro que impede que suas palavras causem danos irreparáveis. Ele fala quando tem certeza, e quando fala, suas palavras têm peso, têm densidade, têm propósito, porque foram maturadas no silêncio da consciência. Esse uso sábio do silêncio o torna alguém raro. Em um mundo que grita, ele sussurra. Em um mundo de respostas prontas, ele propõe perguntas profundas. Sua fala é como ouro, escassa, mas valiosa. E isso o transforma em referência, mesmo que ele não queira. As pessoas começam a ouvi-lo com mais atenção, porque ele não fala o tempo todo, mas quando fala, muda o ambiente. Suas palavras carregam reflexão, provocam consciência, tocam a alma. E isso não se aprende em livros, se conquista com vivência. O calado não apenas aprendeu a silenciar, ele transformou o silêncio em sabedoria aplicada. Por isso, não o subestime. Ele está sempre aprendendo, sempre conectando pontos que outros ignoram, sempre evoluindo sem alarde. O silêncio do calado é seu laboratório secreto. E nesse laboratório, ele transforma dor em maturidade, perdas em ensinamentos e observações em estratégias. Ele é um alquimista da própria vida, moldando a si mesmo longe das multidões. E quando aparece, aparece diferente. Não porque se tornou alguém novo, mas porque finalmente revelou o que construiu no silêncio. O calado não apenas silencia, ele se afasta. Mas seu afastamento não é desdém, é cura.
Ele entendeu que existem ambientes, pessoas e situações que adoecem a alma, que estar presente em certos círculos exige uma energia que drena, corrói e desgasta. Então, ele escolhe sair. Escolhe o recolhimento não como fuga, mas como reconstrução. Seu silêncio, nesse caso, é também geográfico. Ele não está onde está o barulho. Prefere a solidão de um lugar de paz ao tumulto de uma multidão vazia. E nesse espaço, mesmo sozinho, ele se sente pleno. Porque seu foco está em preservar sua mente, sua fé, sua identidade. Muitas vezes, esse distanciamento é mal interpretado. Pensam que ele se acha, que não se importa, que é indiferente. Mas a verdade é outra. Ele apenas aprendeu a valorizar sua paz acima da necessidade de agradar. Não está tentando parecer forte. Está se tornando forte. Longe da pressão externa, ele respira. E nesse respiro, ouve sua própria voz, que antes era abafada pelas vozes de fora. Essa reconexão com o próprio eu é um dos frutos mais poderosos do silêncio. Porque quando você se reencontra, nada do lado de fora tem mais o poder de te desestabilizar. E o calado vive essa liberdade com serenidade inabalável. Napoleon Hill falava sobre a importância de um ambiente mental fértil. E o calado entende que esse ambiente começa na escolha dos lugares e das companhias. Ele não se isola por orgulho, mas por necessidade de preservar o que está construindo. Ele sabe que más companhias destroem grandes ideias e que más energias bloqueiam grandes projetos. Por isso, escolhe com rigor onde pisa e com quem anda. Seu silêncio é muitas vezes um não pronunciado, um limite invisível, mas firme. E esse limite o protege. Ele não precisa se justificar por se afastar. Ele sabe que o que está em jogo é maior, é sua missão, seu destino, sua paz. Há um poder imenso em não estar onde não se sente pertencente. O calado compreendeu isso e não se força a caber onde não é acolhido. Ele respeita sua intuição, honra seu sentimento e age com autenticidade. Não precisa forçar conexões, porque sabe que o que é verdadeiro flui, e essa postura o mantém inteiro. Ele não se divide para agradar, não se molda para ser aceito. Ele permanece fiel a si mesmo, mesmo que isso custe presença em alguns lugares, porque ele prefere estar inteiro sozinho do que fragmentado em meio aos outros. E essa integridade é o que faz dele um ser raro, admirável, respeitável, mesmo em silêncio. Por isso, se um dia ele se afastar de você, não o julgue. Talvez ele apenas esteja se curando, talvez esteja se fortalecendo. Talvez esteja preparando algo grande, que exige recolhimento. O calado entende que há lutas que se vencem sozinho, que há fases que precisam de clausura, que há conquistas que só florescem longe do barulho. E ele se permite viver isso, porque sabe que, ao voltar, voltará maior. Não para se exibir, mas para cumprir o que foi chamado a ser. O calado desenvolveu uma resistência rara. Ele não se deixa manipular pelo senso comum. Em um mundo saturado por opiniões, influenciadores e tendências, ele encontrou refúgio na reflexão silenciosa. Enquanto todos seguem freneticamente o que é imposto como verdade, ele para, pensa, questiona. Seu silêncio é resistência. Ele sabe que onde há muito barulho há pouca profundidade, que o pensamento crítico é incompatível com pressa, e que quem quer viver com consciência precisa aprender a escutar mais e reagir menos. Seu silêncio é sua trincheira contra as manipulações emocionais que o mundo moderno tenta impor. A mídia grita. As redes sociais exigem posicionamentos instantâneos e todos parecem ter uma opinião sobre tudo. Mas o calado recusa esse ritmo.
Ele não é omisso, é profundo. Ele não age por impulso coletivo, mas por clareza individual. Seu silêncio é um voto de liberdade. Ele escolhe não se pronunciar onde não há espaço para escuta. Não entra em discussões onde a verdade já foi substituída por vaidade. Ele observa, analisa e, quando fala, é para edificar, não para competir. Esse tipo de consciência não se alcança em meio ao barulho. É fruto de longas conversas consigo mesmo, no santuário do silêncio. Napoleon Hill reforçava a importância de pensar por conta própria. O calado aplica isso com maestria. Ele não acredita em tudo que ouve, não se comove com tudo que vê. Sua mente é um filtro, não uma esponja. E esse filtro foi construído com anos de silêncio analítico. Ele estuda, busca fontes confiáveis, questiona intenções por trás das mensagens. Sua postura pode parecer desinteressada para quem vive de manchetes, mas na verdade é exatamente o oposto. Ele se importa tanto com a verdade que se recusa a consumir lixo emocional e mental. E por isso, sua opinião, mesmo que rara, tem peso. Porque é fruto de estudo, não de modismo. Esse tipo de posicionamento é desconfortável para o mundo, porque o calado não se encaixa, não se curva, não é previsível. Ele não se vende por curtidas, nem molda seus valores para agradar. Ele vive com coerência, e essa coerência o torna livre. Pode parecer que está alheio, mas na verdade está no controle. Ele escolhe onde colocar sua atenção, sua energia e sua presença. Não é o mundo que o guia, é seu propósito. E esse tipo de liberdade só é possível para quem aprendeu a calar para ouvir a própria consciência. O barulho externo já não o comanda. Assim, o calado vence mais uma vez, não pelo confronto direto, mas pela resistência silenciosa. Ele constrói uma fortaleza de discernimento, e dentro dela vive com autonomia, clareza e fé no que acredita. Ele não se ilude com promessas fáceis, nem se desespera com crises passageiras. Seu silêncio é prova de maturidade, sua resistência é sinal de sabedoria, e sua independência mental é o que o torna verdadeiramente invencível. No convívio humano, o calado possui uma vantagem silenciosa que muitos ignoram. Ele observa antes de se entregar. Não se precipita em confiar, não revela sua alma em conversas superficiais, nem constrói laços com base em empolgação momentânea. Ele entendeu que relações verdadeiras se provam no tempo, não nas palavras. Por isso, prefere escutar. Enquanto os outros falam de si o tempo todo, ele presta atenção nos detalhes. Percebe o tom das palavras, os gestos que revelam intenções, os silêncios que gritam mais do que as falas. E nessa escuta ativa, constrói uma compreensão profunda dos que o cercam, sem precisar perguntar nada. Essa capacidade de perceber o outro sem interferir o torna estrategicamente sábio. Ele não julga rápido, mas também não se engana fácil. O calado possui um radar refinado que só é possível graças à sua escolha de observar mais do que opinar. E isso o protege. Evita que se envolva com pessoas tóxicas, impede que confie em máscaras, e o ajuda a formar alianças sólidas baseadas em essência, não em aparência. Enquanto muitos sofrem por se entregarem cedo demais, o calado espera. E quando decide se aproximar, é porque já avaliou o terreno com cuidado. Sua amizade é rara, mas verdadeira. Sua presença discreta, mas segura. Napoleon Hill ensinava que o sucesso é altamente dependente de relacionamentos harmoniosos. O calado entendeu que a chave para esse tipo de relacionamento não está em agradar todos, mas em escolher bem com quem andar. Ele não força conexões,
mas permite que elas floresçam naturalmente. E quando percebe que alguém tenta manipulá-lo, ele não confronta, se afasta. Seu silêncio, nesse caso, é autodefesa. Um limite não verbal que preserva sua paz. Ele sabe que em relacionamentos, falar menos e observar mais é uma vantagem tática. E quanto mais pratica isso, mais sua rede de contatos se torna forte, leal e verdadeira. O calado também aprendeu que nem todo conflito merece resposta. Em vez de discutir por detalhes, ele deixa o tempo mostrar quem está certo. Em vez de brigar por orgulho, ele cede por sabedoria. Essa maturidade o torna pacificador sem ser passivo, firme sem ser agressivo. Ele não busca vencer discussões, busca manter relações saudáveis. E quando percebe que uma relação é destrutiva, ele não tenta mudá-la com gritos, ele encerra com silêncio. Um silêncio que é decisão, não omissão. Porque ele sabe que, às vezes, o maior respeito que se pode dar a si mesmo é sair calado de onde a alma está gritando para ir embora. Em um mundo onde as pessoas falam demais e sentem de menos, o calado se tornou raro. Ele valoriza cada palavra dita, cada presença mantida, cada relação preservada. Seu poder invisível não está no que impõe, mas no que escolhe. E essa escolha o conduz por caminhos mais leves, mais sábios e infinitamente mais verdadeiros. Ele não precisa de grandes discursos para construir laços fortes. Ele só precisa continuar sendo o que é. Um observador silencioso, que ao final sempre sabe com quem andar e com quem se afastar. O tempo passa, as fases mudam, mas o calado permanece fiel a um princípio. Sua força está em não se deixar corromper pelas pressões externas. E com o passar dos anos, esse modo de viver silencioso se transforma em legado. Pessoas ao redor começam a notar sua consistência, sua paz, sua lucidez diante das tempestades. Começam a admirá-lo não pelo que ele exibe, mas pelo que ele transmite. Seu exemplo fala alto, sua calma inspira, sua firmeza contagia. E sem perceber, ele começa a deixar marcas profundas naqueles que o observam em silêncio. Porque o verdadeiro legado não está no que se diz, mas no que se é, diariamente. O calado construiu, ao longo da vida, um tipo de fortaleza invisível. Ela não se nota à primeira vista, mas se revela nas crises. Quando tudo ao redor parece desabar, ele permanece estável. Quando todos se desesperam, ele confia. Essa estabilidade não vem de um talento nato, mas de uma disciplina silenciosa, que foi praticada dia após dia. Cada silêncio guardado, cada palavra evitada, cada escolha consciente, moldou esse interior blindado. E hoje, ele carrega uma força que não se abala por circunstâncias passageiras. É como uma árvore com raízes tão profundas que nem os ventos mais violentos conseguem arrancá-la. Napoleão Hill falava sobre o poder da autodisciplina como caminho para o sucesso real. O calado entendeu isso como poucos. Ele não é perfeito, mas é constante. Não acerta sempre, mas se levanta com mais sabedoria a cada queda. E nesse processo de evolução silenciosa, ele vai impactando vidas mesmo sem perceber. Porque sua vida é um testemunho silencioso de fé, de resiliência e de verdade. As pessoas se aproximam para entender qual é seu segredo. E muitas vezes, ele não sabe explicar. Porque não se trata de uma fórmula, mas de uma postura diante da vida. Menos palavras, mais consciência. Menos pressa, mais presença. Menos aparência, mais essência. Esse tipo de influência não aparece nas métricas sociais, mas transforma almas.
É o pai que inspira o filho com ações firmes e poucas palavras. É o mentor que orienta com o exemplo, não com discursos. É o amigo que apoia em silêncio, sem cobrar nada em troca. O calado se tornou farol em tempos de tempestade, não porque brilha intensamente, mas porque se mantém aceso quando tudo escurece. Sua luz é constante, e sua presença, ainda que discreta, oferece direção. E isso no mundo de hoje é raro, é precioso, é eterno. No fim das contas, o maior legado que alguém pode deixar é a sua forma de ser. E o calado, com sua sabedoria silenciosa, com sua força serena, com sua fé discreta, constrói um legado invisível aos olhos, mas inesquecível ao coração. Um legado que continuará falando mesmo depois que sua voz se calar, porque o que ele construiu dentro de si, ninguém pode apagar. Você não precisa ser entendido por todos. Não precisa justificar seus sonhos, explicar seus processos ou provar seu valor a ninguém. O verdadeiro poder está em viver com propósito, em construir em silêncio, em confiar que o que está sendo moldado dentro de você é maior do que qualquer aplauso passageiro. Você está em um caminho nobre, o caminho daqueles que escolhem a profundidade, não a aparência, que escolhem o silêncio, não a exposição, que caminham com fé, mesmo quando o mundo duvida. Lembre-se, as raízes crescem em silêncio, os milagres acontecem em silêncio. O crescimento real é invisível até que se torne inegável. E você está nesse processo. Não desanime se ninguém perceber sua evolução agora. O tempo revelará. Deus está vendo. E quando chegar o momento certo, tudo aquilo que foi construído no escuro será iluminado com glória. Não para mostrar que você venceu por ser melhor, mas para mostrar que quem confia em Deus, quem constrói com disciplina, quem cala para escutar o céu, esse sim vence com grandeza. Continue sendo esse guerreiro ou guerreira do silêncio. Continue acreditando no invisível, trabalhando no secreto e mantendo sua fé inabalável. O mundo pode não entender agora, mas um dia vai aplaudir em pé, e você saberá, no fundo da alma, que venceu. Venceu em silêncio, venceu com fé, venceu com verdade. Se essa mensagem falou com sua alma, curta esse vídeo, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso e se inscreva no canal para mais conteúdos que transformam com sabedoria e fé. E lembre-se, o silêncio pode ser sua maior arma e sua vitória, a mais poderosa resposta.